Olá! Mais uma oportunidade de estarmos juntos, compartilhando a palavra do Senhor. O nosso texto está lá em 1 Samuel, capítulo 7, versículos de número 3 até o de número 17. Diz assim a palavra do Senhor. Samuel, pois, falou a toda a casa de Israel, dizendo: se de todo o vosso coração voltais para o Senhor, lançai do meio de vós os deuses estranhos e as astarotes, preparai o vosso coração para com o Senhor e servi a Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Os filhos de Israel, pois, lançaram do meio deles os Baalins e as astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se, pois, em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os filhos de Israel em Mispa. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os chefes dos filisteus contra Israel. Ao saberem disto, os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor os atendeu. Quando Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para pelejar contra Israel, mas o Senhor trovejou naquele dia com grande estrondo sobre os filisteus e os aterrou, de modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Os homens de Israel, saindo de Mispa, perseguiram os filisteus, os feriram até abaixo de Bet-car. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram subjugados e não mais vieram aos termos de Israel, porquanto a mão do Senhor foi contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel lhe foram restituídas, desde Ecrom até Gat, cujos termos também Israel arrebatou da mão dos filisteus. E havia paz entre Israel e os amorreus. Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. De ano em ano rodeava por Betel, Gilgal e Mispa, julgando a Israel em todos esses lugares. Depois voltava a Ramá, onde estava a sua casa, e ali julgava a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Que o Senhor abençoe a sua palavra tão maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, nós estamos aqui no Antigo Testamento, período dos juízes, aliás, o período do último dos juízes. Mas lembrando da ação dos juízes, juízes eram homens e até mesmo mulheres que Deus levantou para julgar a nação de Israel, mas também para servirem, para serem libertadores das investidas dos inimigos, para proteger o povo. E entre esses juízes, nós podemos citar alguns como Gideão, Sansão, Débora, e podemos citar também o próprio Samuel. Aliás, Samuel foi o último juiz. E foi um servo do Senhor bem completo. Tanto juiz como também foi profeta.
E no texto que nós acabamos de ler, nós estamos justamente neste período de Samuel. Mas interessante que, olhando um pouquinho para a história nesse período, nós podemos ver que houve um grande afastamento do povo do seu Deus. Nesse período também nós encontramos, um pouquinho anteriormente, nós encontramos Eli e os seus filhos. Os filhos de Eli deram um mau exemplo e, portanto, nesse período, nesse contexto, a nação de Israel, o povo de Deus, se corrompe, começa a buscar outros deuses. Também neste período, nós temos as investidas dos filisteus contra o povo de Israel. Em uma das suas investidas, justamente no período do profeta, do sacerdote Eli, a arca do Senhor é levada. Nós temos aí a história que quando ele recebe a notícia que a arca do Senhor foi levada e que os seus filhos haviam morrido, Eli também morre. E interessante que a arca do Senhor ficou com os filisteus durante 7 meses. Durante 7 meses. E foi um período muito difícil para a nação, para o povo de Deus. Mas graças ao Senhor que o Senhor Deus tem levantado homens e mulheres para servi-lo, para proclamar a sua palavra, para direcionar o povo o caminho que deve seguir. E nós estamos justamente nesse período em que Samuel, o profeta Samuel, o juiz Samuel, usado por Deus, fala para o povo, ou chama o povo a buscar ao Senhor. Nós sabemos que Deus cuida do seu povo. Deus cuida de cada um de nós. Nós não estamos sozinhos nesta vida. Nós não estamos sozinhos diante das lutas. Nós não estamos sozinhos diante das batalhas que temos que enfrentar. Em todos os tempos, em todos os momentos, Deus tem cuidado das nossas vidas. Deus tem cuidado das nossas famílias. Deus tem cuidado da sua igreja. Deus tem cuidado do seu povo. Mas foi justamente nesse período em que o povo estava distante. Deus então usa Samuel para chamar o povo a se aproximar de Deus. E Samuel fala o seguinte: se de todo o vosso coração voltais para o Senhor. Interessante que quando se volta para algo que você estava ligado, você estava obedecendo, mas por algum motivo você se afastou. Então, o povo precisava retornar ao primeiro amor. O povo precisava retornar a Deus, a voltar a Deus, a voltar a servi-lo, a voltar a cultuá-lo, a voltar a adorá-lo. O povo precisava se comprometer com Deus. E nesse compromisso estava em lançar algumas coisas fora. E Samuel é bem claro: lançai do meio de vós os deuses estranhos e as astarotes, preparai o vosso coração para com o Senhor, servi a Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. O retorno subtende que quando retornamos é porque estávamos bem afastados, estávamos praticando coisas que não agradavam a Deus. Então o povo precisou desfazer, o povo precisou lançar fora algumas coisas que o impediam de estar em comunhão com Deus, que afrontavam a santidade de Deus. E era aqui, no contexto da qual nós estamos
meditando, eles estavam envolvidos com ídolos, com deuses estranhos, deuses das nações que ali estavam perto deles. Eles haviam se envolvido com coisas que, ou com deuses que não, ou com coisas que não agradam ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então eles precisavam abandonar, eles precisavam largar. Mas também, Samuel fala aqui, preparai o vosso coração para com o Senhor. Interessante que a mudança precisa ser interna. A mudança precisa ser lá do fundo do coração. É a mudança que Deus requer de todos nós. Uma mudança que venha lá do fundo, do nosso interior, para que Deus possa nos abençoar grandemente. Então, para que eles fossem vitoriosos diante das batalhas, diante dos filisteus, eles precisavam retornar para o Senhor, eles precisavam lançar fora as coisas que não agradam ao Senhor, e eles precisavam preparar o coração. Ou seja, essa mudança, essas atitudes deveriam partir lá do fundo do coração, da inteireza do coração. É isso que Deus exige de todos nós. Talvez você possa perguntar, mas pastor, hoje nós não temos mais esses ídolos daquele tempo. Não tem mais as coisas daquele tempo. Portanto, eu sei disso. Mas tem muitas coisas que são como ídolos. São como coisas que, aliás, são coisas que desagradam a Deus, que nós damos o primeiro lugar. São coisas que desagradam a Deus, que são prioridades nas nossas vidas, muitas vezes. Talvez possa ser até o nosso emprego. São mais preocupados com nossos empregos do que com Deus. E são mais preocupados com os nossos bens materiais, com as coisas que nós temos aqui nesta vida, do que com o reino de Deus. E se tornam ídolos das nossas vidas. Portanto, a mensagem de Samuel para aquele tempo é a mesma mensagem para nós neste tempo. Precisamos retornar ao Senhor. Mas, portanto, Deus cuida do seu povo, mesmo quando surgem tempestades. Aqui no texto, nós temos Samuel chamando o povo para congregar em Mispa, e para que ele pudesse orar por eles. Eles congregaram-se, pois, em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os filhos de Israel em Mispa. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os chefes dos filisteus contra Israel. Ao saberem disso, os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Interessante que Samuel chamou o povo para um culto, para uma adoração ao Deus Todo-Poderoso. Estava ocorrendo ali em Mispa um culto, um grande culto de adoração, um culto de arrependimento. Houve uma manifestação de arrependimento. Pecamos contra o Senhor. Um culto maravilhoso. Eles jejuaram aquele dia. Tudo estava correndo muito bem, conforme o desejo de Deus. Adoração a Ele. Mas enquanto tudo estava correndo bem, o texto, no versículo 7, diz que quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram ao chefe dos filisteus contra Israel.
ao saberem disso, os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o atendeu. Interessante que na hora do culto, na hora da adoração, o mal se manifesta. Parar o culto? De forma nenhuma. Vamos continuar adorando. Vamos continuar clamando. Vamos continuar pedindo ao Senhor. A adoração ao Senhor não deve parar. Porque nós cremos num Deus, nós buscamos um Deus que pode todas as coisas. Nós buscamos um Deus que é poderoso. Então, quando as situações ficam difíceis, é um motivo a mais para clamarmos, para buscarmos. Quando parece que não tem mais solução, é um motivo para clamarmos, buscarmos ao Senhor. Porque Deus é a solução. Ele tem a solução. Ele é a solução. E foi justamente isso que eles fizeram. Samuel, continue clamando. Continue pedindo por nós. E conforme o texto, o Senhor respondeu, o Senhor atendeu o clamor dos filhos de Israel. E no versículo 10 diz: enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para pelejar contra Israel, mas o Senhor trovejou naquele dia com um grande estrondo sobre os filisteus e os aterrou de modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. O Senhor luta pelo seu povo. O Senhor luta por nós. O Senhor cuida de cada um de nós. O Senhor cuida das nossas famílias. O Senhor cuida do seu povo. É só clamar e só confiar nele com obediência. Buscá-lo de todo o coração. O Senhor cuida do seu povo. O Senhor dá vitória ao seu povo. Nós podemos ver isso de modo bem claro. Os homens de Israel, saindo de Mispa, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Betcar. Então Samuel tomou uma pedra e pôs em Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Reconhecimento. Reconhecimento que o Senhor tem cuidado. A vitória é do Senhor por nós. O Senhor era maravilhoso. Além de levar o povo de Israel a derrotar os filisteus, também, conforme o texto nos mostra que assim os filisteus foram subjugados e não mais vieram ao termo de Israel, porquanto a mão do Senhor foi contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel lhe foram restituídas. Interessante que aquilo que havia sido perdido, aquilo que foi perdido no passado, cidades que foram derrotadas, Deus agora
restitui. Deus restitui. Deus dá de novo. E durante a vida de Samuel, a mão do Senhor foi contra os filisteus. Além disso, o texto também nos diz que durante esse período havia paz entre Israel e os amorreus. Deus traz paz. Deus concede paz. Deus concede harmonia. E Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida. De ano em ano, rodeava por Betel, Gilgal e Mispa, julgando a Israel em todos esses lugares. Depois voltava a Ramá, onde estava a sua casa, e ali julgava a Israel e edificou ali um altar ao Senhor. O que nós vemos nesse texto? A mão maravilhosa, a mão cuidadora do Senhor para com o seu povo. Nós encontramos aqui nesse texto exigências do Senhor. O povo precisava retornar. O povo precisava lançar fora aquilo que era contrário à vontade de Deus. O povo precisava viver conforme a transformação interior de Deus em suas vidas. É assim que Deus deseja de todos nós. Por isso que vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena depositar nossa fé no Senhor. E não desanimar diante das tempestades, das lutas, das enfermidades. Precisamos confiar no Senhor e pedir a sua ajuda. Pedir ou buscar o socorro do Senhor, até que o Senhor nos ajudou. Que o Senhor te dê uma boa semana, em nome de Jesus.